Amém, queridos? Você pode sentar. Obrigado, grupo do louvor. E ao sentar, primeiramente eu quero dizer que estou muito contente de estar de volta à igreja, amém? É bom fazer a obra de Deus fora, mas melhor ainda é voltar para casa, sabe? Tem um limite lá fora e depois a gente volta, né? Amém. Mas antes da gente continuar, eu quero que você, eu sei que você vai, meu Deus, não acredito, sim. Você vai olhar para a pessoa que está ao teu lado agora, bem nos olhos. Você olha da direita, depois olha para a esquerda também, tá? Não é só um lado, não. Olha para a pessoa, dá um sorriso para ela, vai, dá um sorriso. Aí, olha alguém aí para André, pelo amor de Deus, André está sozinho ali. Amém. E diz, que bom que você está aqui. Diga assim, você é uma bênção. Mas eu sou também. Amém, queridos. Sabe por que ultimamente eu estou fazendo muito isso? Sabe por quê? Eu tenho percebido que toda vez que a gente faz isso, melhora muito o clima dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, Paulo diz assim, que pela igreja seja sabida a multiforme sabedoria de Deus, né? Seja exposta, multiforme. E Pedro diz que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, é através da igreja, diga, é através de mim. É através de você que a graça de Deus é multiplicada. Amém? A gente fica muitas vezes esperando só que venha a graça de Deus, mas ela flui também entre nós. Porque cada um de nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Por isso que Pedro diz que é uma multiforme, porque existem múltiplas maneiras. Por exemplo, quando você abençoa alguém, você está sendo quando eu estou falando de dinheiro mesmo, quando você abençoa alguém com dinheiro, você está sendo dispenseiro da multiforme graça de Deus. Quando você ora por alguém, você está sendo dispenseiro da multiforme graça de Deus. Quando você ajuda alguém, você está sendo um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Quando você prega, você está sendo um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Quando você abraça, você está sendo dispenseiro da multiforme graça de Deus. E quando você olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele, mesmo ele com a cara fechada, igual um jumento, aí deixa de ser jumento para ser ovelha, né? Amém. Brincadeira, querido, não estou chamando você de jumento, não. É engraçado, né? A gente aceita ser chamado de ovelha, mas não quer ser aceitado chamado de jumento ou de cavalo, na é verdade, porque você tem a natureza de Deus, né? A natureza. A gente quer ser chamado de cavalo quando diz lá em Isaías, né? Que é para correr como cavalo. Aí a gente quer correr como cavalo. Né? Mas também nós somos como ovelhas, né? Nós temos a natureza de Deus. Amém, queridos? Então, vamos lá começar, que isso aqui é só para preparar. Vamos lá para Lucas, capítulo 1, versículo 67 até o 79. Você pode dizer comigo, enquanto está abrindo aí, diga, Deus é bom. E diga, Deus é bom em todo o tempo. Diga, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Ele é bom, queridos. Eu não sei o que você está passando ou passou, mas eu sei que se você tiver um sorriso no rosto e você crer na bondade de Deus, vai dar tudo certo. Olha para o teu vizinho e diz, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Deus é bom. Amém. Deus ainda é melhor do que você está imaginando. Você nem tem ideia ainda do que é Deus. Por isso que Pedro disse, se é que já tendes a experiência de que Deus é bom. É preciso uma revelação para saber disso. Que quando você está reclamando ou está triste, você ainda não sabe da bondade de Deus. Porque Ele é muito melhor do que você imagina. E quando eu digo isso, eu não estou falando para você ficar alegre quando está tudo bem. É justamente quando está tudo mal, o momento para você ficar mais confiando na bondade de Deus. Amém? Eu sei que, antes da gente ler, está me vindo no meu espírito isso. Eu sei que tem momentos que a vida da gente parece que não está muito boa. E eu não estou falando só de circunstâncias ruins. Eu estou falando, às vezes, aquela depressão, aquele problema psicológico que vem, né? Ou algumas mulheres têm muito isso, problema hormonal, ou até mesmo o ataque espiritual de Satanás. E seja um ataque espiritual, seja um problema hormonal, seja um problema de uma doença, uma patologia psicológica,
às vezes a gente não vê o mundo muito bonitinho, né? Parece que está tudo cinza, meio sem graça. Eu te digo, há poder do Espírito Santo e na palavra para mudar essa realidade, se crê nisso. Mas eu também te digo, essa realidade só é mudada através do Espírito da palavra quando você crê e decide agir conforme a fé. O primeiro passo que você tem que tomar é rir, mesmo que não tenha vontade. Isso não é hipocrisia. Hipocrisia vem da máscara que se usava no teatro grego, e o sentido era criar uma imagem daquilo que você não é. Então, geralmente, pessoas manipuladoras são hipócritas. Pessoas que estão seguindo a sua agenda pessoal e querem que os seus projetos se cumpram são hipócritas. Mas um filho de Deus, quando está rindo, mesmo que tudo pareça estar triste, não é hipócrita, porque ele está dando glória a Deus e está crendo no que está escrito na palavra. Você está dando glória a Deus, amém? Amém? Então vamos lá, 67. Presta atenção. Zacarias, seu pai, o pai de João Batista, tá? Cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E olha que esse versículo 69 como é poderoso. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade e por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, versículo 72, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Você prestou atenção quantas revelações a respeito do que nós estamos vivenciando hoje está aqui? Inclusive algumas que eu citei aqui. Proteção, guarda, viver alegre, independente da situação. Mas eu quero que você volte aí para o versículo 69, pode pôr aqui 69. Porque o pai de João Batista falou a respeito do menino que estava para nascer, ou tinha nascido, melhor dizendo, e declarou que ele prepararia o caminho do Senhor para Jesus, e Jesus faria tudo isso aqui. Mas a presença de Jesus e tudo que ele fez na cruz do Calvário, posteriormente, 30 anos depois, 33 anos depois, está aqui no versículo 69. E nos suscitou plena e poderosa salvação. Eu gosto desse versículo porque ele tem duas palavras maravilhosas: plena e poderosa. A palavra plena está falando de completo. E poderoso está falando que é muito forte. A salvação que Cristo nos deu, ela é plena, diga plena, e poderosa. E esse é o tema do que nós vamos ver hoje. A salvação em Cristo é completa e poderosa. Nada mais, bem localizado espiritualmente, porque hoje nós teremos a ceia. A nossa aliança, que até foi citado aqui, ele está falando da aliança que Deus teve com Israel. Mas nós sabemos que é só uma aliança. A nova aliança é essa que nós estamos agora festejando, não é verdade? E eu quero que você guarde isso, porque hoje eu vi um corte, né, de um podcast do irmão Tassos Licurgo. Quem já ouviu falar do Tassos Licurgo? É alguém que eu aconselho você a seguir, ele é muito bom, principalmente na área de apologética, né? Ele é muito bom mesmo. Ele sabe filosofia, sabe teologia, sabe um monte de coisa.
é um pastor muito bom, inclusive era um pastor do Verbo da Vida, né? Não sei se você sabia disso. Ele agora está com um ministério individual, mas também ele estava junto conosco. E ele teve um corte hoje que eu achei maravilhoso, que tem tudo a ver com essa plena e poderosa salvação e com o que a gente vai ter hoje na ceia. Ele falou sobre os 4 cálices que os judeus participam na Páscoa. E que os 4 cálices têm relação com as promessas que Deus deu ao povo de Israel em Êxodo. Agora eu vou só resumir aqui, porque depois nós continuamos. Olha só. Quando Jesus participou da última ceia da Páscoa, ele disse, olha, eu estava muito ansioso para participar com vocês dessa ceia. E havia um motivo dessa ansiedade. Não era só porque era a última ceia antes do sacrifício, mas por causa do significado e da revelação desses 4 cálices. Porque os judeus tomavam 4 cálices, mas Jesus cumpriu na última ceia 2 cálices. Na hora da crucificação, ele bebeu o 3º cálice. E o 4º e último cálice é o que ele vai beber quando ele voltar e participar conosco nas bodas do Cordeiro. Não é lindo isso? O primeiro cálice é o cálice da salvação, que ele participou da ceia. O segundo cálice é quando ele diz, este é o cálice da nova aliança. O 3º cálice é quando ele está na cruz e diz, tenho sede. Muita gente pensa que ele estava pedindo água por sede mesmo. Mas foi para se cumprir o 3º cálice. Por que o 3º cálice? Porque pegam um vinagre, e vinagre, eu não sei se você sabe, é vinho também. É vinho azedo. E por que ele tomou o vinho azedo? Porque era o vinho ou o cálice do sofrimento. E diz que ele bebeu aquele cálice, e depois que ele bebeu aquele cálice, ele disse o quê? Está consumado. O 4º cálice eu vou beber com vocês na casa do meu pai. Isso é tremendo ou não é? Está vendo? Plena e poderosa salvação. Queridos, quando eu vi aquele corte, eu declarei dentro do carro, é uma paulada na cara do incrédulo, viu? Porque eu vou dizer um negócio, eu não sei como é que a pessoa não crê em Jesus. E não é só isso, não só não crê. Eu não sei como é que a pessoa não se alegra por essa salvação, porque é um negócio tão tremendo. Está muito acima de qualquer religião, de placa de igreja. É um negócio tremendamente profundo. E que nos dá certeza da salvação, certeza do que nós somos em Cristo, e certeza daquilo que nós vamos citar agora, a plena e poderosa salvação. Você pode se alegrar comigo? E se ainda não entendeu, se alegra pela fé. Amém. Então veja lá o que está escrito em Timóteo capítulo 2, versículo 4. Rapaz, toda vez que eu venho para um culto, eu me alegro muito. Porque não é só um sentimento religioso, é porque eu sei que o Senhor Jesus está no nosso meio. A Bíblia diz, ele disse, se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ele está ali. Amém. Porém, ele se manifesta quando a gente crê. E quando as pessoas estão incrédulas, as pessoas não percebem Jesus. Mas eu te digo, você veio aqui e você vai receber aquilo que você precisa receber. Porque Jesus está no nosso meio e ele é bom. Ele não é acusador. Ele disse, eu vim para salvar o que estava perdido. Eu não sei se tem alguém perdido aqui, mas você será salvo, se crer. Mas talvez você esteja precisando de uma salvação física ou uma salvação psicológica. E você sabia que todas essas áreas estão incluídas na salvação em Cristo Jesus? Então aqui no versículo 4 do capítulo 2 de 1 Timóteo está escrito aqui, o qual, está falando de Deus, tá? Deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É desejo de Deus que todos sejam salvos. Sabemos que nem todos serão. Mas Ele tem esse desejo porque Ele é bom. Você pode dizer comigo de novo, diga, Deus é bom. Sabe por que eu fico pedindo para você dizer? Que é para brotar dentro do seu coração, do seu espírito, a fé relativa a isso que a gente está dizendo.
Deus é bom, Ele é muito bom. Ele é muito bom. Sabe que a nossa reclamação e a nossa insatisfação é porque a gente nem entendeu a bondade de Deus. Deus é tão bom, olha como funciona o coração de Deus. É assim, você está sentindo, eu estou sem isso, eu estou sem aquilo, eu estou sem dinheiro para pagar as contas, eu não tenho um marido, não tenho uma esposa, eu estou triste com isso, eu estou tão sozinho, eu preciso daquilo, eu preciso do emprego. A gente fica com essas ansiedades da vida, mas quando você realmente percebe quanto Deus é bom, você fica tão contente que aí você fica grato com aquilo que você já tem. E sabe como funciona o coração de Deus? A partir do momento que seu coração se alinha, aquilo que você precisa vem. Você entendeu? Por isso que a gente deve manter sempre o nosso coração alegre, contente, satisfeito, né? É loucura? É isso mesmo, é loucura, o evangelho é loucura mesmo. Porque depende só totalmente da fé. É um nível um nível de atitude mental e espiritual que você atinge quando você entende da bondade de Deus. Então, Deus não só quer que todo mundo seja salvo, mas Ele deseja que todo mundo chegue ao pleno conhecimento da verdade. E conhecimento da verdade não está falando só intelectual, está falando algo revelacional, ou seja, algo que caia no seu coração. Amém? Mas também não sejamos bobos, sejamos maduros. Realmente, o que cai no meu coração vai depender da minha mente. Porque se eu tiver com a mente fechada, por exemplo, eu não gosto do jeito do pastor Aurélio pregar, não gosto do jeito do pastor Sérgio pregar. Eu não gosto do jeito da Fabiana pregar. Eu não gosto. Esse eu não gosto, essa atitude mental, faz você não receber o melhor de Deus. Porque a sua mente está fechada. Você está entendendo? Eu não gosto, eu não queria estar aqui hoje. Essas atitudes é que impedem de você ter a revelação do que Deus tem para você. Está comigo aqui? Então, vamos lá para Romanos capítulo 1, versículo 16. Em nome de Jesus, eu declaro e creio que o que Deus tem para a sua vida hoje vai se manifestar em nome de Jesus. Paulo diz assim, é por isso que Paulo disse isso, olha, versículo 16, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, lembra? Plena e poderosa salvação. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder. É o poder da cura, é o poder da salvação, é o poder da direção, é o poder da libertação, é o poder da transformação. Eu sempre gosto de dizer isso, é interessante, pessoas às vezes não creem que Deus existe e tal, e eu fico pensando, rapaz, o fato de tudo depender da fé é a maior prova que Deus existe. Porque Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele não exige de você algo. Ele não quer que você empurrar na goela abaixo para você aceitar Ele. Ele podia muito bem, por exemplo, abrir os céus, e Deus aparecer e dizer, se converta agora, senão vai morrer todo mundo, vai todo mundo para o inferno. Eu tenho certeza que o ateu mais incrédulo ia se converter na hora. Ou não, será que não ia? Claro que sim. Mas por que ele não faz isso? Porque ele está provando o coração do povo. Ele sabe, e você já sabe no seu coração, que uma pessoa arrogante dificilmente vai aceitar a salvação só pela fé. E Deus não vai dar salvação de graça para arrogantes, orgulhosos e pessoas assim. Primeiro, Ele exige de você fé, para que você seja humilde. É por isso que tudo que é de Deus, às vezes envolve um pouco de vergonha, sabia? Não é porque Ele quer te humilhar, Ele quer saber se você ainda realmente está disposto a cumprir isso que foi cantado aqui. Receba tudo, eu te darei, né? O melhor que eu possa dar.
receba de mim o bom perfume. Sabe qual é o bom perfume? É o perfume da renúncia. Onde você não vai ficar, o que é que vão pensar de mim? Para com isso, isso é o caminho para não ter nada. A entrega absoluta, irrestrita e total demonstra humildade. E o melhor de Deus, eu te digo, vai se manifestar na tua vida. O que é que você está precisando? Vai se manifestar pela sua entrega, pela sua confiança em Deus, pela sua humildade. Isso é fé. Fé é contrário de medo, mas também fé é o contrário de orgulho. Porque fé é dependência em Deus e na sua palavra. O orgulho é você tentar fazer com as suas próprias mãos. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, isso aqui vai para você lembrar do que aconteceu certa vez na sua vida e que pode acontecer hoje de novo. 2 Coríntios 6, 2 diz assim: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. A salvação é para agora, é para hoje. Por isso que eu disse, você vai sair daqui recebendo. Você vai sair daqui curado, você vai sair daqui transformado em nome de Jesus, se você crer. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você tem que querer e tem que ouvir. E eu te digo, para você ouvir Deus, Ele requer de você humildade. Todo arrogante está longe de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Quem tem Deus sempre é humilde. Eu sou humilde para reconhecer que se não for Deus nessa obra, essa obra não cresce. Eu sou humilde para reconhecer que se não for Deus agora, enquanto eu estou pregando, eu vou pregar só palavras humanas. E você deve ser humilde para entender que se não for Deus, ninguém pode fazer aquilo que somente Deus pode fazer por você. E sejamos humildes para reconhecer que a palavra de Deus é sobre todos. E é a palavra que garante que Jesus está no nosso meio. Agora, se Jesus está aqui, será que é preciso Jesus se manifestar aqui agora, na nossa frente, para você cair e reconhecer e adorar Ele? Ele disse para Tomé: porque tu está me vendo, tu está crendo, mas bem-aventurados serão aqueles que não me verão, mas crerão. Sabe, é uma atitude de nobreza e de humildade, quando você reconhece a presença de Deus, independente do lugar. Eu sei, porque eu sei, porque eu sei que Jesus está aqui no nosso meio. Mas por ser o Senhor, Ele está analisando o seu coração. Agora, nesse momento. Assim como Ele analisa o meu. Ele está observando o meu. Veja, a salvação ela é plena e completa e poderosa, melhor dizendo, porque ela envolve todas as áreas do nosso ser. Ela envolve o espírito, a alma e o corpo. Para quem não sabe ainda, né, quem não teve a aula ainda do Rema e nem do discipulado, você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Ah, eu sou 3? Não, você não é 3. Essas são 3 características de você. Mas sabe por que você é o espírito? Porque se você morrer agora, seu espírito junto com a alma vai para Deus. Mas quem vai para Deus e quem é salvo, assim, no momento que você recebe Jesus, é o seu espírito. Por exemplo, se você veio aqui hoje no culto, eu posso te dizer com absoluta certeza, 100%, que você, mesmo que você nunca nem tenha recebido Jesus, ou você estava chateado, eu te digo, foi o seu espírito que trouxe você até aqui. Se você não nasceu de novo, pode não ter sido o teu espírito, mas o Espírito Santo de Deus trouxe você até aqui. Eu sou um espírito. O que é que significa isso? Quem é salvo no momento que recebeu Jesus é o meu espírito. Agora, por que eu possuo uma alma?
Isso é muito simples e fácil de entender, porque a palavra alma no original, no grego, é psique. Todo mundo aqui sabe o que é um psicólogo, um psiquiatra, sabe ou não sabe? O que é psicologia, psicanálise. Psique significa mente, emoções, intelecto. Tuas lembranças estão na tua psique. Teus traumas estão na psique. As angústias, as alegrias, muita coisa está relacionada com a mente. Você possui uma alma. Então, existem algumas doutrinas que acreditam que existe uma dicotomia, ou seja, alma e corpo. Então, para eles, quem é salvo é a alma. Porém, eu acho essa doutrina incompleta, até porque lá em Tessalonicenses fala de espírito, alma e corpo. E fica mais fácil da gente entender porque que meu coração está querendo ir para a igreja, mas a minha mente está inquieta sem querer ir. Mas a salvação através de Jesus atinge o espírito, a alma e o corpo. Quando você nasceu de novo, teu espírito é salvo. Agora, a tua alma, que é a tua mente, ela precisa ser salva. Ela não é salva quando você recebe Jesus. Está comigo aqui? Então, quando eu falei agora que a disposição mental pode fazer você receber ou não receber, eu estou falando sobre a tua alma. Pessoas de almas inquietas têm dificuldade de se concentrar, mas também têm dificuldade de receber de Deus. Porque ficam pensando em muitas coisas. E quando pensam em muitas coisas, não tem o foco naquilo que interessa. Mas a tua alma, ela pode ser submetida ao teu espírito. Amém? Lá em Gálatas capítulo 5 fala da obra da carne e do fruto do espírito. O fruto do espírito, presta atenção aqui, é o fruto do espírito recriado, não é o Espírito Santo, é o teu espírito. A obra da carne é o que a carne pratica. Então, o que é a carne? A carne é o teu corpo junto com tua mente desequilibrada. A obra da carne, por exemplo, inclui coisas que se faz com o corpo, mas também tem coisas que se faz com a mente. E é por isso que nós devemos submeter a nossa carne ao espírito, se controlar, crucificar, melhor dizendo, a carne. Você está comigo aqui? Então, eu te digo, é plena e poderosa salvação, porque essa salvação pode salvar a tua alma. Vamos lá para Tiago, capítulo 1, versículo 21. Desculpa, queridos, não é trazer glória à placa de igreja, antes da gente ler aqui, nem nada disso, mas eu vou ser sincero a você. Eu me converti em 1980. Eu já participei de vários ministérios, até que em 96 eu entrei no Verbo da Vida. Sabe por que eu fiquei no Verbo da Vida? Não foi só porque Deus me inclinou a ficar. É porque foi o primeiro lugar que eu vi, e até hoje eu estou mais convicto disso, que ajuda a gente a ser salvo, não só no espírito, mas na alma. O Rema é uma escola que dá um bombardeio na alma da pessoa. Por isso que a pessoa nunca mais é o mesmo, está entendendo? Porque você fica plenamente convicto. Transforma a vida da gente. Veja que um dos primeiros versículos que nós lemos diz assim: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É esse pleno conhecimento da verdade que vai ajudar a ser salva a tua alma e botar você no juízo no lugar, com a mente mais focada e deixar de ser controlado pela tua carnalidade. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Uma hora lá em cima, outra lá embaixo. E você aprender a não depender de homens. Porque esse foi o maior milagre que aconteceu. Eu não dependo de homem, amigo. Eu não dependo da oração de alguém. Eu peço a oração e eu creio na oração. Porque muitas vezes é uma forma da gente ter uma comunhão gostosa por um só objetivo. Mas não é porque eu estou incrédulo achando que se os outros não orar por mim, eu estou perdido. Está entendendo? E aqui diz, em Tiago capítulo 1, versículo 21,
olha só, portanto, despojando-vos, ou seja, jogando fora de toda impureza, ou seja, pensamentos impuros, e acúmulo de maldade, ou seja, ficar com raiva, ficar com rancor, querendo de vingar, coisa desse tipo. Tirando isso de você, acolhei com mansidão, olha a mente aqui, lembra que eu disse? Que a tua mente vai definir se você recebe ou se não recebe. Acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, nós estamos fazendo uma implantação de palavra hoje à noite aqui. Agora, receber vai depender do seu coração aí. A palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a tua psique. No original aí está escrito psique, a tua mente, teu juízo, tuas emoções, teu intelecto, os traumas. A palavra tem poder para isso. Diga, a palavra de Deus, a salvação de Deus é plena e poderosa para salvar a minha psique. Quando eu cheguei no Rema, eu comecei a ver, rapaz, eu era muito melancólico. Eu duvido que alguém aqui fosse mais melancólico do que eu. Pode ter alguém igual, mas mais não. O que é que você acha de um teste lá dos temperamentos? Fiz várias vezes. Só dava 80% melancólico. Você sabe o que é alguém ser 80% melancólico? É muito difícil de ter alguém. Porque a maioria é 60%, 70%. Bom, para você entender o que é que significa isso, muitas noites eu ia dormir chorando de tristeza por coisa que acontecia durante o dia. Alguém falava alguma coisa para mim e eu ficava triste. Muitas vezes eu sofria pelo que acontecia com meu pai e com a minha mãe. Se tinha um negócio que me massacrava, é quando eu via os irmãos de meu pai dizendo algo com ele. Aí lá a noite toda, oh Jesus, chorando. Assim, o melancólico ele encontra onde não tem motivo para estar se massacrando. Pensa num sofrimento. Se você pensa, isso é coisa de criança. Meu amigo, eu fiquei a minha adolescência toda assim. E aí a gente fica na idade adulta, mas você desenvolve algumas coisas, né? O melancólico ele tem aquela sensação de que todo mundo é contra ele. Então é uma vida ruim, é uma vida terrível, de sofrimento. Querido, quando eu conheci a palavra da fé, eu comecei a ver a libertação de Cristo na minha alma também. Eu poder andar com os meus pés sem estar chorando a todo momento por qualquer besteira. Querido, essa salvação ela é plena e poderosa, mas a gente tem que acolher. No dia que eu comecei a conhecer a palavra da fé e essa palavra, eu comecei a acolher, eu comia. Eu me lembro que o Manuel Dias chegava para mim e dizia, olha, eu era assim, Manuel Dias dizia, olha, a palavra diz isso e aquilo. Eu disse, rapaz, eu sei, eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, não. Eu acredito que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque tem algumas coisas de homem aí. Aí ele dizia, mas é isso e aquilo outro e aquele outro. Aí ele disse para mim uma coisa interessante, ele diz, olha, sabe como um remédio às vezes é amargo, mas você tem que tomar ele para poder ficar curado? A sua mente não está aceitando, mas o seu espírito aceita. Então beba e coma a palavra de Deus como um remédio, que pode ser amargo para a tua mente, mas é doce e salvador no teu espírito. E assim eu recebi, eu comecei a comer, mesmo sem entender. Eu ia ler a Bíblia todo dia, e vai ser assim. E tem um versículo da Bíblia que diz assim, porque deveras haverá um bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. E eu declarava, não será frustrada. Eu creio no Senhor, eu busco a Deus, eu creio que a minha vida... Aí Deus começou a ver em mim um coração que estava humilde. Sabe o que foi que aconteceu? Eu me acordava às vezes, ou no meio do dia Deus dizia, vá para tal versículo, capítulo tal. Quando eu ia ver lá, tudo que eu perguntava a Deus, Ele me respondia, Ele me citando o texto na Bíblia. Sabe, um coração quebrantado e contrito, Deus jamais vai resistir.
um coração que quer ele não vai resistir, querido. Porque é um coração cheio de fé. A humildade é que vai fazer você atingir aquilo que você precisa de Deus. Você está entendendo? E aí a minha alma começou a ser transformada. A salvação de Deus atinge o espírito e atinge a alma. A Bíblia diz lá no Salmo 119 que a exposição das tuas palavras traz sabedoria ou juízo aos simples. Quem quer ter sabedoria de Deus aqui? É a palavra de Deus que traz sabedoria. Mas não é só guardar a informação, é ter um coração correto. É esse coração de chegar aqui no culto e estar contente, mesmo que está passando uma tribulação. Eu sei porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei porque eu sei que Jesus está no nosso meio. E Ele não faz acepção de pessoas, Ele ama todo mundo igual. Sabe o que Deus, eu disse aqui no outro dia, Deus faz acepção, ou seja, Ele separa, é a incredulidade dos crédulos. Ou seja, Deus faz acepção de fé. Uma coisa que quando Deus começou a falar comigo para pregar, e eu queria que você entendesse isso, porque isso vale para tudo na nossa vida. Mas quem tem chamado mais ainda. Deus começou a me chamar para pregar, e eu disse, pai, eu não tenho sabedoria para isso não. E Deus falou comigo o seguinte: pregue, ensine, fale a palavra como se fosse o último dia da sua vida. Eu não vou perder tempo, ou como disse Paulo, eu não vou tornar vã a graça de Deus. Ou seja, se eu estou aqui, e assim serve para qualquer um de vocês, se você veio para o culto, eu não vou sair daqui sem receber aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque eu não vou tornar vã a graça de Deus. Tem uma graça de Deus disponível para o dia de hoje. Tem uma graça de Deus disponível para este momento. Tem uma graça de Deus sendo liberada sobre a sua vida. Tem uma graça de Deus depositada na palavra. E quando nós cremos na palavra, essa graça atinge o mais profundo do nosso coração. Eu não quero me encontrar com meu Deus, e por que você não falou isso? Por que você não se esforçou naquilo? Não quero isso na minha vida, não. Então, quando eu prego, não importo. Às vezes, se os outros não estão recebendo. Eu me lembro que eu estava num lugar, muitos anos atrás, e alguém me chamou para pregar numa pequena igrejinha dentro da feira central do Campina Grande. Vocês não têm ideia o que é isso. Vocês não têm ideia, é um lugar perigoso, com meia dúzia de pessoas e com os bêbados embriagados fazendo barulho na porta. Enquanto eu pregava, um bêbado estava fazendo barulho lá e caiu em cima das cadeiras lá de ferro e foi aquele barulho, no meio da pregação. Os irmãos todos olharam para lá e disseram, não olha para lá não, vamos olhar para a palavra. Então eu aprendi a ficar focado no que interessa, bem pouco me interessa. Se você vai, alguém se levanta para ir no banheiro, se você vai fazer barulho, vai conversar. Eu não me interesso com isso, quem perde é você, só você. Mas eu vou ficar com o que Deus tem para a minha vida, porque amanhã eu posso morrer, depois de amanhã Jesus vem aqui ou arrebata todo mundo, mas eu vou cumprir aquilo que Deus projetou para a minha vida, e se eu fosse você, agia do mesmo jeito. Não tornar vã a graça de Deus, porque tem uma graça de Deus para milagres para o dia de hoje, tem uma graça de Deus para a salvação da tua alma. A salvação é plena e poderosa. Ela não só cura a alma, ela também tem salvação espiritual. É um texto que a gente sempre cita, que é Romanos capítulo 10, versículo 8 a 10. Porém, o que se diz? Eu acho isso lindo demais. A palavra está perto de ti. Se você ler esse versículo, ele está citando aqui Deuteronômio. E nessa citação, sabe o que diz no texto de Deuteronômio? Não diga no teu coração. É mais ou menos assim. Eu vou fazer botar no português atual, né? Não diga no teu coração. Cadê Deus?
Deus está lá nos altos céus. Deus está na profundeza dos mares. Deus pode estar distante. Será que Deus está no nosso meio? Será que Deus está aqui na Igreja Verbo da Vida de Maringá, no dia de hoje? Será que Deus vai se importar com a minha vida? Será que eu sou tão importante? Será que eu sou um vulto do cristianismo? Né? Esse é o tipo de atitude do incrédulo. Aí ele diz lá no Deuteronômio, não diga isso para você não, porque a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Aí Paulo cita aqui, olha, como está escrito, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Você viu que a gente falou sobre isso, sobre reconhecer a presença de Deus, a graça de Deus não tornar vã, lembra? Que eu disse agora há pouco isso. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja que ele pede de você humildade e fé. É preciso humildade para dizer na frente de todo mundo, Jesus é o meu Senhor. Porque tem gente que fica envergonhado. É preciso também humildade e fé para crer que Ele está ressuscitado. Ele não é um espírito que está passando por aqui, Ele está ressuscitado, Ele está com um corpo. Está sentado à direita de Deus agora, intercedendo por nós. Por quê? Versículo 10. Com o coração se crê para a justiça. Nós estamos aqui, nós vamos celebrar daqui a pouco o que foi feito com a justiça. Como assim, pastor? Você não bebe o vinho? O suco de uva, o que quer que seja? O que significa isso? A nova aliança, mas também significa a justificação de tua vida. Tirou os pecados. Diga, eu não sou mais pecador. Mas entenda, a justificação dos teus pecados está relacionada com a crença de que Jesus foi ressuscitado. Porque se Ele não fosse ressuscitado, a nossa fé é vã e você ainda está nos seus pecados. O que garante que o sangue de Jesus está valendo ainda hoje na tua vida é o fato dele estar ressuscitado, porque ele derramou o seu sangue e foi ressuscitado, e a Bíblia chama ele de o primogênito de muitos irmãos. Ele é o primeiro, a gente também será ressuscitado. A expectativa do cristianismo não é morar para sempre no céu. A expectativa do cristianismo, a bendita esperança, é ser ressuscitado. Não é morar nos céus. Não é ser ressuscitado. Essa é a esperança do cristianismo. Chamado de bendita esperança. Amém? Então, além disso, a plena e poderosa salvação, ela não só atinge teu espírito, ela não só transforma, cura a tua alma, mas ela também te livra de todo o mal. Lembra do sangue nos umbrais? E o espírito destruidor, ele da morte, ele passou por cima, daí o nome Páscoa. Você sabe por que tem esse nome Páscoa? Porque o espírito destruidor, o da morte, passou por cima, mas não atingiu os israelitas. Daí onde vem em inglês Passover, entendeu? Páscoa significa passou por cima. Não atingiu por causa do sangue. Diga, por causa do sangue. O sangue de Jesus te protege de todo o mal e de toda a morte. Você foi comprado com sangue. Você foi justificado pelo sangue. João 10,10 diz o quê? O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenhas vida e a tenha em abundância. Então, a salvação, ela não só atinge o seu espírito e a sua alma, mas ela atinge o teu cotidiano. O teu dia a dia vai dar tudo certo. Entrou no avião, aí o avião dá aquela turbulência. Eita, não vai morrer coisa nenhuma. Ah, mas quantos crentes já morreram? Eu não quero saber dos outros, quero saber. É como dizia minha mãe, você não é o filho dos outros.
Você é filho de Deus. Deus está dizendo para você, você não é filho do cão, do diabo, de quem quer. Você é meu filho. Ah, mas os outros caíram. Eu quero saber lá dos outros. Se estava crédito, se estava incrédito, se era o tempo de ir embora. Eu quero saber de mim. Porque a fé não opera por você. Vai cair nada, nós vamos chegar lá do outro lado. Era isso que Jesus estava querendo ensinar os discípulos no meio da tempestade. Dormindo na tempestade. Mestre, tu não está te importando que a gente está a ponto de afundar. Aí Jesus se levanta e diz, onde está a fé de vocês? Onde é que está a fé de vocês, hein? Quieta-te onda, quieta mar, quieta. Quem é este que até as ondas e os ventos obedecem a ele? Eles não entendiam nada que Jesus estava querendo dizer ali. Mas Jesus disse que quem cresce nele faria as obras que ele faria, e faria maiores. Que é isso, pastor? Eu estou dizendo que se você crê e tiver para ponto de afundar, você pode dar ordem também e as coisas vão se aquietar. Há muitos exemplos de homens e mulheres de Deus que no meio da tempestade deram ordem e a tempestade parou. E eu sei se é Deus, não sou Deus, mas o meu Deus opera em meu favor. Você entendeu? É Deus que faz, mas Ele faz por meio daqueles que acreditam nele. Aí a gente fica com essa, porque fulano aconteceu isso. Eu não sei o que é que acontece com fulano. Eu sei é que Deus é verdadeiro e o que está na Bíblia é verdade. Mas também eu sei que aquilo que está na Bíblia só se cumpre naquele que crê. E a fé é particular de cada um. Eu não posso crer por Fabiana, nem Fabiana crer por mim. A não ser naqueles casos que a gente já sabe. A gente pode crer por uma pessoa quando ela está em coma, por exemplo. Não é? Ou não está inconsciente, vamos dar um exemplo. Mas isso acontece principalmente com pessoas incrédulas. Ou nós podemos crer também pelas crianças, porque elas dependem da nossa fé. Mas, no geral, quase tudo você dá conta da tua própria fé. E tem mais, tem o livre-arbítrio. Se eu não quiser, ainda que os outros queiram e orem por mim, não vai acontecer nada. Porque vai acontecer o que eu quero. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Você entendeu? Eu estou falando aqui sobre o caráter poderoso e pleno da salvação, mas também sobre a individualidade da fé. É por isso que você tem que buscar a Deus com todo o teu coração e toda a tua força, porque o que está em jogo aí é a tua saúde física, mental, o teu futuro. Foi por isso que eu, quando entrei no Verbo da Vida, fui fazer o remo e não larguei mais, porque eu vi que o meu futuro, um cara melancólico, triste, derrotado, eu queria ter o melhor de Deus na minha vida, rapaz. Eu quero o melhor. E eu percebi que sem Deus eu não podia fazer nada. Eu não conseguir fazer, não podia ser sucesso em nada se não fosse Deus. Eu não sei se isso é uma bênção ou se é uma maldição. Né? Eu só sei que eu aprendi pelas coisas que eu sofri a depender de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Eu estou louco não, eu sei que sem Deus eu estou perdido, meu amigo. E o diabo sabe disso. Que eu já confrontei ele diretamente. Então, se tem uma pessoa que eu tenho ódio, é o diabo, viu? Porque eu sei como é que ele age. E eu sei como ele engana. E o segredo para não ser enganado pelo diabo é dar credibilidade total e plena na palavra. E ser intenso na palavra. E confiar totalmente no Deus dessa palavra. Porque você assim vai ser protegido e guardado como ele foi até hoje. O povo dizia, vocês têm sorte, né? A gente fica orando para ter gêmeos. Vocês tiveram as duas meninas. Sorte? Você entendeu? Não existe sorte, querido, existe fé e prática da palavra, é isso que existe. Porque o mal vem sobre bons e maus. E circunstâncias vêm sobre bons e maus. Mas o bom futuro é garantido para aquele que crê.
E a proteção do Altíssimo está sobre estas pessoas. E o mal não vai tocar. Porque o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes, o que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. Está lá em 1 João capítulo 5, versículo 18. Veja que é uma coisa pessoal. Então, você veio aqui receber o que você precisa receber. Está havendo uma implantação, um implante da palavra de Deus que é poderosa para salvar a tua alma. Pelo que se diz, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclareça. Não é o pastor Sérgio, não é verbo da Bíblia, é Cristo que esclarece. Até o fim da minha vida, eu vou continuar falando essa palavra. Eu sei que eu não vou morrer cedo, não é nem porque eu estou com medo de morrer. Por mim, se morresse hoje, estar com Cristo é melhor, querido. Sinceramente, não estou falando isso da boca para fora, não. Mas sabe por que eu sei que eu não vou morrer agora? Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque eu sinto no meu coração que o arrebatamento está para acontecer muito mais próximo do que você imagina. E segundo, que eu não vou embora sem cumprir aquilo que eu tenho no meu coração que deve ser cumprido. Aí vem aquela história, mas tanta gente é tanta gente, eu dou conta da minha vida. Ah, mas irmão, eu não quero saber da vida de ninguém, não vou acusar ninguém, mas eu dou conta da minha vida. E você deveria dar conta da sua vida. E o que nós estamos tendo hoje aqui é um implante de palavra para você dar conta da sua vida de uma forma poderosa, porque a salvação é plena e poderosa. É Jesus que está no nosso meio, querido. É Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todo joelho dobrará diante dele, e toda língua, mesmo sem querer, vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. É melhor confessar e reconhecer aqui na nossa vida, porque assim nós vamos usufruir da vida abundante. E darmos glória a Deus com a nossa vida. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Mas se o sal perder o gosto, não vai servir para nada. Mas como disse Jesus, vai servir para os homens pisar. Sabe por que a gente se sente pisado e humilhado? Porque a gente está sem sabor. Doeu, assim. Aí você deve se perguntar, por que eu estou sem sabor? Porque Deus fala comigo assim, por que eu estou sem sabor? Muitas vezes, né? Por que eu não estou sendo luz? Por que eu só posso dar aquilo que eu tenho? Se eu não estou tendo nada, se eu não tenho paz, o que está acontecendo comigo? É porque precisa Cristo esclarecer. Então precisa eu despertar dentre os mortos. E sabe o que é que desperta você? A palavra e o Espírito. É por isso que eu rio e peço para você. Olha para a pessoa que está do lado, vai de novo, olha para ele e diz, que bom que você está aqui. Diga, você é uma bênção, mas eu sou também. Diga, vai dar tudo certo. Diga, você não vai morrer antes do tempo. Você vai cumprir o que Deus tem para a sua vida, se você crer. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Então, Ele livra você do mal. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz o quê? Ele nos libertou do império, ou seja, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que é isso aqui? É o reino do Filho do seu amor. Sabe, quando você realmente tem essa transformação, você faz as coisas sem ser peso. Você evangeliza com todo amor do coração, você prega a palavra, você fala, convida pessoas, participa das coisas, por exemplo, dos serviços da igreja, ou vai para o Verbo no Lar, você faz qualquer coisa sem peso, porque você
Está indo no fluir da graça, está entendendo? Tudo é fácil, tudo é maravilhoso. Para que eu vou arrumar sarna para me coçar? Procurando motivo de desânimo. É por causa disso, quer dar aqui, não sei. Se fosse assim era melhor. Para que isso? Não vai resolver nada. Não vai melhorar a tua vida. O que melhora a tua vida é receber com mansidão a palavra em nós implantada. E o que é interessante é que além da proteção e da guarda, essa salvação plena, ela atinge o teu espírito, ela atinge a tua alma, ela guarda você de todo mal, ela atinge o teu dia a dia, mas o que é lindo e maravilhoso é que também existe uma salvação para o futuro. Romanos 5, 9 e 10 diz assim, logo, Romanos 5, 9 e 10, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. De que ira que ele está falando aqui? Do tormento do anticristo. 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, ou seja, não tinha Jesus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Acho que eu não tenho nem preocupação. Fosse agora para o céu, maravilha. Só que tem algumas coisas que tem que cumprir aqui nessa terra ainda. E tem Jesus que está para voltar daqui a 4, 5, 6 anos no máximo, aí, por aí, entendeu? Que é isso, pastor? Eu tenho no meu espírito, eu guardo no meu espírito, certo? Jesus está para voltar a qualquer momento. É por isso que o tempo está acabando e a gente tem que fazer logo tudo que tem que ser feito. Vamos pregar, vamos salvar o povo. Vamos impor as mãos sobre os enfermos, vamos ligeiro que o tempo está acabando e tem gente para se juntar no rebanho de Deus aí, irmão. Está tempo de a gente perder com besteira, com picuinha. Ai, que eu estou assim, que eu estou assim. Que besteira! Bota a mão no arado, Deus é contigo, gente vai ser salvo. No dia que você começar a pregar e a pessoa começar a ser salvo, você vai, essas besteiras, você vai, deixa para lá, nem ligo mais. Vai acabar com a besteira e você vai querer evangelizar mais, vai querer pregar mais. Você orar para uma pessoa, a pessoa ser curada. Eita, aquela oração foi uma bênção. Deus me usa também. Usa você, usa todo mundo. Mas você tem que crer. Amém? E diz lá, 1 Tessalonicenses 1,10, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Diga, eu não vou passar pela grande tribulação. Ele nos livra da ira vindoura. Quando eu tinha me convertido e não conhecia nada da palavra, eu pensava que ira de Deus e ira vindoura era o inferno. Não tem nada a ver com o inferno. Para começar, que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não é a ira de Deus. A ira de Deus é o dia da vingança do nosso Deus, que está descrito lá em Isaías 61. O dia da vingança do nosso Deus é o dia da ira, que serão os 7 anos da grande tribulação. Por que chama dia da ira? Porque os juízos das 7 selos, 7 trombetas e 7 taças vão cair em 7 anos aqui. Quando terminar a grande tribulação, todo mundo aí que você está vendo arrogantemente dizendo que Deus não existe, que é besteira e que é qualquer coisa, se não se converter, vai cair juízo sobre eles. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho, porque tem gente que precisa ser salvo. Você está entendendo? Mas Deus nos livra, então existe uma graça futura. Olha só que como é lindo a graça. A graça, eu disse aqui já várias vezes, graça é o próprio Deus. Todo mundo não diz que Deus é amor? Diga, Deus é amor. E o que é a graça? A graça é o amor de Deus em operação. Foi pelo seu amor, ou seja, pela sua graça que ele enviou Jesus. Foi pelo seu amor, ou seja, pela sua graça que ele distribuiu dons aos homens. Foi pelo seu amor e pela sua graça que ele cura as pessoas. Foi pelo seu amor e pela sua graça que ele batiza no Espírito Santo. É pelo seu amor e pela sua graça que ele criou o mundo e tudo que existe.
Será pelo seu amor e pela sua graça que ele nos arrebatará e nos ressuscitará? Será pelo seu amor e pela sua graça que ele vai reinar por 1000 anos aqui com a igreja junto com ele? Será pelo seu amor e sua graça que a nova Jerusalém vai descer dos céus e nós vamos habitar nessa nova Jerusalém? Você está entendendo? Então, a graça, ela é plena e poderosa, porque ela atinge tudo, do passado, do presente e do futuro, toda a esfera do ser humano, a alma, o espírito, a carne, tudo. Tem uma coisa que faltou eu dizer aqui. A salvação atinge o seu corpo. Amém? Mateus 9, 22. Oh, aleluia, como Deus é bom. 9, 22. E Jesus, voltando-se e vendo-se, a disse, que está falando da mulher do fluxo de sangue: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Diga, olha só, a tua fé te salvou. A palavra aqui é a mesma, salvação, sotéria, no grego. Mas como assim tua fé te salvou? A mulher foi curada. É porque salvação envolve tudo. Sabe o que significa a palavra sotéria, salvação? Ela envolve salvar, curar, libertar, preservar e proteger. Por isso que é plena e poderosa. Protege, salva, cura. Quando Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não está falando só salvação para ir para o céu não, querido. Está falando salvação para ser curado, salvação para botar o juiz no lugar, salvação para ser protegido. É plena e poderosa a salvação. Por isso que eu não me envergonho, por isso que eu prego, e você deveria pregar. Diz assim, olha só, Lucas capítulo 17, aliás, em vez de Lucas capítulo 17, vamos para Marcos 10, 46, fala do Bartimeu, cego mendigo, e Bartimeu no 47 diz assim, ó, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. No 49, versículo 49, diz assim, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Olha que interessante o versículo 51. Presta atenção no versículo 51. Perguntou-lhe Jesus, queridos, Bartimeu era o quê? Cego. Por que Jesus perguntou? Eu já estive num lugar em que uma pessoa cega veio. Eu disse, quem quer receber cura, milagre e tal? Aí veio um cego. Eu estava em Brasília nessa época, deve ter sido 2010 mais ou menos. Aí, estava pregando lá em Brasília. Aí, aquele cego veio, né? E eu me lembrei desse negócio, desse texto, né? Porque eu sabia que era cego, a pessoa veio trazendo ele não estava vendo nada. Na hora que ele chegou na frente, eu perguntei, o que é que o senhor quer? Eu me lembrei de Jesus, né? Porque vai que, né? Aqui, quando Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Pois dito e feito, quando eu perguntei para o homem lá, o que é que o senhor quer que Jesus faça? Eu quero que cure uma dor na minha perna, não sei o que mais lá. Se eu tivesse... Né? A fé dele não estava para ele ser curado da cegueira. Por isso que é importante perguntar. Porque tem gente que vem aleijada e você tem que perguntar, você quer o quê? Porque a pessoa está pensando em ser curado de um resfriado. Não adianta você chegar e dizer, seja curado, só se você tiver uma direção específica de Deus. Senão vai ter vergonha para todo mundo. Você vai dizer, ande, e ele não vai andar porque ele não está acreditando, e você também não foi guiado pelo Espírito. Por isso que Jesus disse, que queres que eu te faça? Porque se fosse assim, só era orar e determinar, Jesus não precisava perguntar para o cego. É verdade ou não é? Jesus, ele podia ter visto, você volta a ver, em nome de Jesus, é em nome dele mesmo. Né?
Então, o que queres que eu te faça? Aí ele disse que eu volte a ver. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. A tua fé, não foi a minha, é a tua. Tua fé, viu? Tua. Se fosse assim, simplesmente crer, e mesmo que os outros não crescem, Jesus não precisava que ninguém cresça de nada, só iria impor nas mãos e curando todo mundo. Mas a Bíblia diz que ele chegou na terra dele e curou poucos, só com umas imposição de mãos, umas dorzinhas, uns negócios. Jesus. Por quê? Porque o povo de lá dizia: isso aí não é Jesus, o filho de Maria, seus irmãos não estão aqui no nosso meio. A incredulidade do povo impediu Jesus de operar milagres, querido. Como é que pode isso? Você entendeu? Você pode desenvolver uma fé a tal ponto que você vai orando por todo mundo, mas fique certo que tem gente que não recebe. Se fosse assim, todo mundo que você cria só porque você crê e ninguém está nem aí, todo mundo era curado. Existe um componente da fé pessoal, mas existe também um componente da fé da pessoa que está recebendo. E se a pessoa não crê, por isso que Jesus perguntou: o que é que você quer que faça? Onde é que está a tua fé? Ele perguntava: onde é que está a tua fé? E existe aquela fé da pessoa que é tão forte como a mulher do fluxo de sangue, que Jesus, sem saber, a fé dela operou o milagre. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que essa é uma plena e poderosa salvação que atinge o teu espírito, que atinge a tua alma, que atinge o teu corpo, que atinge a tua vida, que atinge o teu cotidiano, que te protege do mal e que te atinge o futuro ainda que vai acontecer. Por isso que vale a pena dar a nossa vida por Senhor Jesus. Vale a pena dar a nossa vida por esse evangelho. Vale a pena dar a nossa vida pela palavra. Você está entendendo por que a gente vem para um culto como esse? É porque palavras do Senhor estão sendo implantadas dentro do nosso coração. Você vai ter amanhã a segunda, depois vai ter a terça, vai ter a quarta, e com certeza, como esse mundo jaz no maligno, vem gente desanimar, e vem circunstância, e vem o dia a dia, e vem a rotina, e você já deve ter crescido bastante para saber que se você não cuidar da tua vida espiritual, o diabo vai deixar você deprimido e triste durante a sua semana. Estou falando alguma invenção aqui? Então vale a pena se encher de Deus, se encher do Espírito, se encher da palavra. E eu vou dizer de novo o que eu disse aqui: você vai sair daqui recebendo o que de Deus você precisava receber. E vou finalizar com esse aspecto, 2 versículos para finalizar isso aqui. A plena e poderosa salvação atinge sua vida em todas as áreas, mas ela vem com um motivo, que é para você também atingir outras pessoas. Por isso que eu disse por 2 vezes: olha para o teu irmão aí e diz: que bom que você está aqui. Aliás, vamos aproveitar de novo. Olha aí e diz: que bom que você está aqui. Seja abençoado. Você é uma bênção. E eu sou também. Você está sendo participante daquilo que Deus tem para fazer hoje aqui. E aqui, em Atos capítulo 3, versículo 6, diz assim: na porta chamada Formosa, na porta do templo, Pedro, porém, lhe disse para aquele aleijado: eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, lembra que eu disse, você não pode dar o que você não tem. O que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Nazareno. Levanta, anda. Eu te digo, eu não tenho essa riqueza toda, mas uma coisa eu tenho, é Jesus, e tem o nome de Jesus. E é por isso que eu estou dizendo, em nome de Jesus Cristo, você vai receber o que você precisa receber no dia de hoje. Se é levanta e anda, não sei, mas que vai receber algo da parte do Senhor, vai. Está precisando de direção? Diga, recebo. Está precisando de cura? Diga, recebo. Aleluia. Receba em nome de Jesus aquilo que você veio buscar hoje, mas receba para dar para outros também. Impõe as mãos sobre os enfermos,
dê a palavra da justiça para quem precisa da palavra, apoie, ajude, porque foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para destruir, desfazer as obras de Satanás, e você é um agente desta obra. Jesus conta com você, não é só com o pastor, Jesus conta com cada um de vocês para ministrar o evangelho da salvação. Amém? Então, em vez de estar fazendo sua própria agenda, decida submeter-se à agenda de Deus.